Olá, queridos e queridas, vocês que estão conosco. Todas as vezes que nós lançamos um vídeo aqui no nosso canal Iluminando Consciências, Espiritismo em Foco, a todos vocês que gostam dos nossos conteúdos, nós dizemos a vocês nesse momento, obrigada. Obrigada por estar conosco, dividindo esses ensinamentos tão nobres que são os ensinamentos da doutrina espírita. Mas nós temos um pedido para você. Quando terminar a fala do nosso convidado aqui no canal, não para não, continua assistindo, vai até o final. Nós temos dicas de livros, nós temos também mensagens edificantes que fazem com que os nossos pensamentos e sentimentos eles se dilatem, eles se modifiquem. Então, faça um favor para nós, divulgue o nosso canal, passe para as pessoas queridas, faça com que eles também compartilhem desse momento que você está compartilhando. E hoje nós trazemos um conteúdo maravilhoso. Nós vamos falar hoje sobre algo que é uma verdadeira usina de força, o nosso pensamento. Mas também nós vamos falar sobre uma outra questão, além dessa usina de força, uma outra força motriz, que é a vontade. Vamos entender qual o processo do pensamento e da vontade. E quem vai estar falando conosco hoje aqui no nosso canal é o nosso querido Ricardo Carvalho, que vai nos colocar tudo o que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre pensamento e vontade. Olá, saudações a todos. Um prazer imenso estar aqui com vocês nesse programa que já é uma referência, né, na informação doutrinária, na ampliação da comunicação espírita de minhas duas queridíssimas amigas, Riana e Valdineide. Paz para vocês. Elas me pediram para falar um pouco sobre um tema que eu acho um tema caríssimo, importantíssimo, fundamental, que é a força do pensamento e da vontade. Nesses tempos atuais, né, pandêmicos, a gente mais em casa, isolado, pensando mais e, consequentemente, sabendo da força das emissões mentais que a gente tem. Então é bom a gente sempre lembrar, voltar a esse tema, vontade, pensamento, mentalização, como é fundamental. O que é o pensamento? Faz parte desse arcabouço, né, de elementos que parecem imateriais, mas que têm uma profunda influência sobre a materialidade. É tudo que nós construímos nos nossos, né, arquétipos mentais, nas nossas visualizações e que acabam tendo um significado bem poderoso no nosso cotidiano. Os pensamentos criam os sentimentos em nós, positivos ou negativos, não é? Quando a gente lembra de uma coisa que é desagradável, que abala e tem uma interferência, pelo menos tem isso, daquela coisa, né, que a gente assim, poxa, deu um gosto amargo, né, um sentimento assim, como a gente também tem uma lembrança feliz e aquilo se transforma numa visualização feliz, a gente também vive uma experiência renovadora. E estes nos afetam energeticamente em vários sentidos. Em termos de saúde, eu falei para vocês, das impressões físicas, realizações de vida, amorosas, profissionais, financeiras. Foque nisso, foque no bem. Pense, olhe, isso é possível, né? Que isso vai acontecer em todos os sentidos, desde as aspirações amorosas da gente até realizações que são significativas, como, por exemplo, dignidade para a vida. Quando a gente fala de realização financeira, não tem nenhum discurso aqui de teologia da prosperidade, nem nada disso, mas a dignidade que nós precisamos, as realizações materiais fazem parte também, e a gente precisa visualizá-las para que elas aconteçam, além de impactar ao nosso redor também, no nosso mundo externo, e isso é, sem dúvida, muito importante, muito significativo. O pensamento, já se diz, atrai. A gente ouve tanto isso, né? O senso comum, as pessoas mais experientes dizem assim, olha, não fala não que atrai. Não é que atraia, não é porque você vai pensar em morte que você vai morrer, você vai pensar em dinheiro e amanhã vai ganhar na loteria, mas a gente sabe que a sintonia é muito grande, porque nós somos espíritas. E a gente sabe de que a sintonia atrai a espiritualidade superior à espiritualidade inferior. Faz com que a gente plasme possibilidades, realizações ou desditas, fracassos também. Por isso que é importante a mentalização e como ela é, né, significativa, o poder da vontade do pensamento. Tem um monte de gente falando sobre isso hoje nesse movimento coaching.
coach, eu sou coach disso, coach daquilo, tem muita coisa, mas legal, bacana, é uma parte importante, né, das formações profissionais. Mas para mim, o coaching fabuloso foi Jesus Cristo. Outro coach incrível chama-se Allan Kardec, porque eles já falaram sobre isso antes, da necessidade das nossas sintonias, das nossas vibrações com o alto estarem sempre amparadas. Vamos trazer um pouco de ciência mais contemporânea aqui. Vocês já ouviram falar de ressonância mórfica? Eu acho que sim, né? Essa história da ressonância mórfica tem 1 milhão de exemplos. Eu escolhi um que eu acho que é assim, um dos mais conhecidos e que, quando não é conhecido, as pessoas gostam também. Acho que um grupo de pesquisadores, eles começaram em algumas ilhas, né, do Pacífico, eles começaram a fazer uma experiência de pegar as bananas e sujar de areia, né, numa ilha. E na outra ilha eles davam as bananas sem estarem sujas de areia. Com o passar do tempo, para ser objetivo, alguns macacos começaram na ilha, que recebiam as bananas sujas de areia, começaram a lavar as bananas. Veja que animal, né? Inteligência impressionante. Começaram a lavar as bananas. E aí? Na ilha vizinha, que não tinha nenhum contato, nem visual, nem, né, biológico, nada. Uma ilha próxima, os macacos que recebiam as bananas limpas passaram a lavar as bananas também. Então, para você ver o que foi a ampliação, a força do pensamento, do hábito, da concentração daqueles que levou até a ilha vizinha a mesma prática, e eles passaram também a lavar suas bananas. Interessante, não é? Ressonância mórfica. Guarda essa palavra, guarda essa expressão para você usar. Quando você vê alguém na sintonia, telepatia, você está com a ressonância mórfica aqui. Chega no centro e diz assim, poxa, eu acho que a gente devia ampliar as ações sociais do centro. Aí seu companheiro lá de trabalho espírita diz assim, mas eu também pensei nisso. Em vez de dar briga, mas eu pensei primeiro, vamos sair desse nível inferior de discussão e vamos dizer assim, ressonância mórfica. Pensamos igual, sintonia no bem, que é fundamental para todos nós, sempre. E agindo no bem, como os macacos agiram lá nas ilhas, querendo dizer o quê? Que quando um age no bem, o outro do lado vai querer fazer também. Isso é muito bacana. É a ressonância mórfica do bem. A todo momento, consciente ou inconscientemente, afetamos a realidade externa. Se não o fazemos conscientemente, acreditamos nessa capacidade. As pessoas normalmente formam pensamentos de intenção positiva, mas logo apagam, pois se convencem quase sempre tratar-se de tolice. Não é tolice. Às vezes é uma inspiração, né? É uma projeção, é o devir que começa a se avizinhar da gente. A gente precisa focar nesse pensamento, focar nessa ideia. Acabam dizendo ou pensando que não conseguem realizar e assim fracassam nos seus objetivos. No entanto, podemos realizar tudo, pois o pensamento positivo é uma força poderosa. Em vez disso, os pensamentos positivos de muita gente não têm passado, na maioria das vezes, de uma frágil camada, sobrepondo enorme massa de pensamentos negativos. Cara, isso é verdade. Eu, às vezes, penso nisso, às vezes eu estou numa energia boa, sintonizado lá no alto, numa espiritualidade superior, mas aí vem um cotidiano, né? Vem as contas para pagar, os problemas de família, os problemas de trabalho, e isso vão tomando conta da gente, e a gente entra numa nuvem espessa. Quando o pensamento positivo é um céu limpo, como se dizia, céu de brigadeiro, para poder você voar, decolar em direção a caminhos muito mais amplos. Então vamos sair da nuvem pesada, da tempestade, e entrar na leveza do azul, do céu, dos pensamentos lindos de futuro. Pensar como se já estivéssemos um passo adiante na espiritualidade. Vítimas da falta de crença em nós, em nosso potencial criador, ficamos presos a uma realidade que vemos, que é pobre, que é limitante. A gente ficar focado na terceira dimensão, a gente está não percebendo que existem dimensões muito mais ricas e poderosas, colocando-nos de forma insignificante diante dela. As realidades, contudo, são possibilidades de nossa consciência ou de nossa subconsciência e, portanto, podemos alterá-las qualitativamente, se assim o desejamos. Porque antes do pensamento vem a vontade. Não sei se vocês concordam. Tem a vontade, o desejo, a aspiração, e aí você plasma, como o Morse Sader disse, plasma e consegue transformar aquilo em realidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar, eu acho que sim, né?
acho que com toda certeza, né, do Masaru Emoto, né? Ele escreveu um livro famosíssimo, assim, nos anos 70, 80, fez muito sucesso, início dos anos 90 também era muito, depois ele ficou meio esquecido, né? Acho que a internet, ela tem coisa bacana, como, por exemplo, o fato da gente estar junto aqui agora, via internet e a rede mundial de computadores. Mas ela também nos trouxe uma carga de informação tão grande e algumas coisas muito bacanas foram começando a ficar meio de lado, não sendo, sei lá, é muita informação, né, para a gente filtrar. Mas o livro do Emoto é muito bacana. O que ele provou nessas pesquisas dele? O resultado da pesquisa dele com cristais de neve. Pessoas pensando em morte, em dor, em sofrimento. Olha o resultado físico, viu? E as pessoas olhando para o cristal e pensando em amor e admiração. Olha o resultado. Imagine, se faz isso com os cristais, pode fazer com a nossa vida também. Antes de uma oração e depois da oração. Olhe, se plasmando no mundo real, na terceira dimensão, algo que vem de uma dimensão que a gente ainda não tem essa consciência toda. Se os pensamentos e os sentimentos afetam de forma positiva ou negativamente a água, e sendo o homem composto de pelo menos 70% de água, olha lá, são cristais de água ali, né? Cristais de neve, é água cristalizada. Fica evidente a influência que sofremos em virtude dos nossos pensamentos e sentimentos. Do mesmo modo, afetamos as outras pessoas e, consequentemente, somos influenciados pelos pensamentos e sentimentos delas também. Em suma, tudo que existe, as pessoas, os animais, o planeta, são influenciados pelo que pensamos e pelo que sentimos, amigos. Podem acreditar. E começando a concluir, pois, momento de se deparar com essa importante evidência. As pessoas desempenham papéis determinantes sobre tudo que existe, mesmo que você não perceba. Os nossos pensamentos se constituem em grande poder. Por conta disso, devemos exercer vigilância sobre eles, para que eles sejam constantemente pensamentos de luz, de paz, de amor, de tolerância, de realização, gerando sentimentos saudáveis, influindo salutarmente em nós e em tudo que nos cerca. Boas leituras ajudam nisso. Vamos lá para trás. É que nem dá para mostrar aqui o resto para vocês, mas são livros, muitos livros espíritas, nenhuma outra doutrina cristã tem essa riqueza de produção bibliográfica, com tanta coisa linda e boa para ser lida. Tem coisas também que você tem que filtrar, viu? Livros supostamente escritos por espíritos e por médiuns que vamos considerar, pelo amor de Deus, né? E é fácil fazer o filtro, os espíritos já ensinaram. Se afeta a lei de justiça, amor e caridade, esqueça. Se não leva você a uma sintonia maior do que você está, coloca de lado. Essa literatura que só fala de trevas, de legiões, eu não quero para mim. Eu quero outro tipo de literatura, né? Que me engrandece, que me coloca acima do que eu sou. Bons filmes, olha como agora na quarentena a gente treinou tanto isso, selecionar. Chega de muito filme de morte, de policial, de assassinato. Tem tanta coisa bacana, tanto filme bacana aí. Bons pensamentos e sintonia com Jesus. Vamos juntar tudo isso aí e vamos acreditar que é possível mudar o mundo, não só nas ações. As ações são importantes, mas a partir dos bons pensamentos, sintonizado no nosso mestre acima de todas as coisas e assistindo programas incríveis como esse programa da minha querida Rihanna e da minha querida Claudineide. Paz e luz para vocês e até a próxima. Eu fui convidado por minhas amigas Rihanna e Valdineide a dar uma dica de livro espírita, um livro que eu gosto. Que dificuldade! Passei os olhos aqui pela biblioteca toda, puxa, e me deparei com um que eu acabei escolhendo, porque eu sou apaixonado por esse livro desde sempre, desde os, 12 anos, quando eu li A Caminho da Luz. Que obra fantástica, dessa dupla imbatível, né, de realização espiritual, de bibliografia riquíssima, um livro que projeta a gente para um momento diferente, que diz que é possível que a gente creia que essa humanidade vai se transformar, sim, num planeta de regeneração e não vai demorar tanto, não. A Caminho da Luz é quase um descritivo. Eu, como historiador, obviamente sou apaixonado por história e ainda mais poder, através da doutrina espírita, entender a história espiritual do nosso planeta, entender os caminhos que nos levaram até esse momento que a gente está. Não conhece, não?
Então vai na livraria do seu centro, ou então compra online, tem muita livraria online nesse momento. Entra e compra A Caminho da Luz. Nosso querido Chico, mais um presente incrível para a gente entender de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Paz e luz para vocês e até a próxima. De olho nas metas. Autor desconhecido. Era uma vez um cocheiro que dirigia uma carroça cheia de abóboras. A cada solavanco da carroça, ele olhava para trás e via que as abóboras estavam todas desarrumadas. Então ele parava, descia e colocava-as novamente no lugar. Mal reiniciava sua viagem, lá vinha outro solavanco e tudo se desarrumava de novo. Então ele começou a ficar desanimado e pensou: jamais vou conseguir terminar minha viagem. É impossível dirigir nesta estrada de terra, conservando as abóboras arrumadas. Quando estava assim pensando, passou à sua frente outra carroça cheia de abóboras e ele observou que o cocheiro seguia em frente e nem olhava para trás. As abóboras que estavam desarrumadas organizavam-se sozinhas no próximo solavanco. Foi quando ele compreendeu que se colocasse a carroça em movimento na direção do local onde queria chegar, os próprios solavancos da carroça fariam com que as abóboras se acomodassem em seus devidos lugares. Assim também é a nossa vida. Quando paramos demais para olhar os problemas, perdemos tempo e nos distanciamos das nossas metas, dos nossos propósitos. Pensemos nisso.